Olá, queridos alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Tia Maísa espera que sim. Então, preparados para nossa segunda aula de educação financeira? Olha lá, DSOP. Preparados? Então, na videoaula de hoje, nós vamos para a parte do pratique, tá? Que são as atividades. Na última aula, a tia Maísa sugeriu que quem pudesse fizesse essas atividades que hoje, nessa videoaula de hoje, estaremos corrigindo. Então, para quem fez, vamos corrigir. Para quem não conseguiu fazer, vamos fazer agora. Combinado? Então, vamos lá. Peguem o livro da DSOP, Educação Financeira, tá? Na página 23. Esse aqui, ó. Página 23. Certo? Pegaram? Vamos lá? Então vamos. Número 1. As palavras a seguir foram retiradas do texto. Escolha dentre elas um artigo, um substantivo, um verbo e um adjetivo, tá? Faça um círculo ao redor da palavra, escreva abaixo dela sua classificação. Depois, escreva uma frase com as palavras escolhidas. Então, aqui a gente tem várias palavrinhas, né? Então, vamos aqui, tia Maísa vai orientar vocês. Então, o que pediu para ter aqui primeiro? Não foi o artigo? Então, aqui, ó, que artigo eu vou escolher? Tia Maísa vai dar, então, de exemplo para vocês, duas frases. Na primeira, ela vai escolher aqui, ó, olha aí no livro de vocês, o artigo A, vou lá, vou fazer um círculo nele. Vou escolher a palavra professora, que é um substantivo, professora. Vou escolher também a palavra ficou, que é um verbo. E, por último, né, a palavra feliz, que é o que? Um adjetivo. Então, qual foi a ordem pedida aqui, ó? Que escolhêssemos um artigo, já escolhemos o A. Substantivo, professora. Verbo, ficou. E um adjetivo que foi o feliz. Então, como ficou esta frase? A professora ficou feliz. Vamos fazer novamente para que vocês realmente entendam? Vamos lá. Então, um artigo. Vamos procurar aqui um artigo. Outro artigo sem ser a vogal A, sem ser o artigo A. Vamos um masculino agora? O. Qual substantivo eu posso usar? Tem o titi, né? E tem o avô. Tia Maísa vai escolher o avô. O avô. Ó, o avô. Vou escolher de novo aqui o verbo ficou. Ficou o quê? Vamos dar um artigo pro avô? Ficou o quê? O que o avô ficou quando ele descobriu que o menino lá tinha vendido a vitrola dele? Ele ficou o quê? Chateado. Então, aqui vamos formar outra frase. Então, o, que é artigo, avô, que é o substantivo, né, que é o nome, ficou, que é o verbo, chateado, né, chateado, que é o que? O adjetivo, que é a palavra adjetivo, é o que dá qualidade, certo? Então, aqui, para vocês, olha só. Aqui a tia Maísa fez duas frases, tá? Na primeira, ela foi já especificando, ó, a, artigo, professor, substantivo, ficou, verbo, feliz, adjetivo. Então, foi o primeiro exemplo. No segundo, eu já não escrevi, então, quem escolher a segunda frase, escreva, tá? Certo? Certo, assim, combinado? Agora, então, vamos para a atividade de número 2, tá? A mãe de Nico, Maria, disse: filho, se você planejar
seu tempo e definir prioridades. Então aqui ela destaca planejar e prioridades. Será mais fácil decidir o que fazer primeiro e completar todas as tarefas. Então, quando a gente tem assim muita coisa para fazer, o que a gente tem que fazer? Planejar o nosso tempo e o que? E definir as prioridades, o que é mais importante. Será que é isso? Então, vamos ver. Pesquise no dicionário o significado das palavras em destaque e escreva a seguir. Então, quais são essas palavras? Planejar, que é uma coisa importante que a gente precisa saber, e prioridades. Então, olhem aí no dicionário de vocês e me digam, planejar. O que é planejar? Qual é o significado de planejar? E qual é o significado de prioridade? Vocês procuraram? A tia Maísa procurou. A tia Maísa fez a tarefinha dela direitinho. Então, aqui, ó. Planejar, o que é planejar? É elaborar um roteiro de ações para se atingir um determinado fim, certo? Então, é quando a gente elabora um roteiro de ações. Como assim, tia Maísa? Roteiro de ações. Então, nesse roteiro, você não acorda, você não tem de manhã um roteiro? Por exemplo, para você levantar, você sai da cama, vai ao banheiro, volta para o quarto, veste a roupa. É como se fosse isso. Esse é um roteiro de ações, tá? Para atingir um determinado fim ou um objetivo, certo? Então, por exemplo, vou dar outro exemplo que mais facinho. Então, eu quero os meus dentes limpos. O que eu tenho que fazer? Primeiro, vou lá, faço aquele roteiro de ações, que é pegar a escova, colocar a pasta de dente, escovar os dentes e enxugar a boca. Então, eu escovei os dentes. Porque eu queria o quê? Qual que era o meu objetivo? Que meus dentes ficassem limpinhos, não era? Então, é mais ou menos isso, tá bom? Então, para a gente também poder estudar, a gente precisa planejar, né? Eu vou estudar, preciso de ter o quê? Um roteiro de ações. O horário, o material que eu vou usar. Por exemplo, vou assistir as videoaulas da tia Maísa de Sol. Então, vou assistir 2 horas da tarde. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que planejar o meu roteiro. Eu tenho que ir lá, pegar meu material, pegar meus lápis, pegar o celular, se eu vou assistir do celular, e então iniciar, não é mesmo? Então, isso é planejar, é elaborar um roteiro de ações para se atingir um determinado fim. E a nossa próxima palavrinha que é prioridade. Então, o que é prioridade? Prioridade é a preferência. Ixi, mas então o que é tipo assim, preferência? Como assim? É a oportunidade de acordo com a lei que consiste em ultrapassar os demais, em passar à frente. Então, você vai dar preferência, né? Então, assim, ó, se você quer, tem lá 3 videoaulas. Vamos dar esse exemplo que está no nosso cotidiano. Eu tenho aula de português, de matemática e de educação financeira. Eu acho que eu preciso mais de estudar de educação financeira. Então, eu vou ver primeiro o que? Educação financeira. Isso quer dizer que se eu tinha que assistir às 3 e escolhi educação financeira, eu dei prioridade para ela, tá bom? Certo? Então, isso é dar prioridade, tá? É você colocar, né, à frente, passa isso à frente. Então, na frente das demais coisas que você tiver que fazer, certo? Então, prioridade é você colocar da preferência. Quer dizer, passar à frente, tá? Colocar em primeiro lugar na sua lista de coisas para fazer, certo? Vamos então continuar. Número 3. Circule os adjetivos na frase abaixo. Depois, reescreva substituindo os adjetivos por outros de significado semelhante, né? Então, você vai substituir esse adjetivo
por um outro adjetivo que tenha um significado parecido, tá? É o tal, a gente também pode chamar de palavras sinônimas, que têm o mesmo significado, certo? Ó, Nico era um menino muito inteligente. Então, aqui, qual que é o adjetivo? Nico era um menino muito inteligente. Então, inteligente é uma qualidade de quem? Do Nico. Então, aqui, uma das palavras é inteligente. No número 3, nesta frase, circule aí para a tia Maísa a palavra inteligente. Ó, e sabia que, se poupasse, conseguiria comprar uma nova vitrola para o avô. Então, nova, tá dando qualidade a quem? A vitrola, né? Então, nova aqui é o adjetivo que se refere à vitrola. Poderia ser usada? Poderia. Então, também estava dando qualidade, mas aqui eu quero nova. Então, os dois adjetivos desta frase são inteligente e nova. Então, que palavras eu posso usar para substituir inteligente? Inteligente é o quê? É a capacidade o quê? A pessoa, quando ela é muito inteligente, ela tem a capacidade o quê? De compreensão, de percepção, de conhecimento. Então, inteligente é uma pessoa que tem capacidade de quê? De compreensão. Se eu falar, na hora que for reescrever a frase, Nico era um menino com muita capacidade. Ou então, Nico era um menino com muita compreensão. Nico era um menino com percepção. Nico era um menino cheio de conhecimento ou com conhecimento. Isso vai significar que Nico era o quê? Inteligente, certo? Então, isso é o quê? A gente ter palavras com significados parecidos, tá bom? E o nova, tia Maísa? O nova também, o que é uma coisa nova? Como que a gente pode descrever o novo? Que outro adjetivo que também pode ter o significado de novo? Então, uma coisa nova, algo novo, né? Pode ser uma coisa recém-comprada. Ela foi recém-comprada, então tá novinha, né? Às vezes a gente vai ali, compra um par de sapato, dá só uma voltinha e fala, ele é novinho, porque tá recém-comprado, você só deu uma voltinha, né? Então ele continua sendo novo. Ou o quê? Ou então você comprou um sapato e ele tá lá guardadinho. Então, se ele está guardado, ele nunca foi usado. Então, novo também é que não foi usado, certo? Então, agora vamos ver como que vai ficar essa frase, substituindo o inteligente e o nova por palavras parecidas com o mesmo significado. Nico era um menino com muita capacidade. E sabia que, se poupasse, conseguiria comprar uma vitrola recém-comprada para o avô. Então, a nossa frase pode ficar assim, tá? A tia Maísa também fez aqui. Vou pôr aqui, ó. A tia Maísa fez, tá? Vou mostrar para vocês como que pode ficar a resposta. Então, eu coloquei aí entre parênteses alguns significados. Vocês podem copiar aqui da tia Maísa e colocar todos ou escolher apenas um e fazer a frase, tá bom? Então, vocês podem, a tia Maísa sugere que pausem o vídeo e copiem, tá? Quem não conseguiu fazer, certo? Então, vamos para a nossa próxima atividade, agora já na página 24. Aqui na página 24, número 4, nós temos um quadro, né? Um quadro com algumas questões. Ó, as histórias de Nico e João, de João e o pé de feijão, têm algumas semelhanças e algumas diferenças. Vamos compará-las. Então, aqui é um quadro comparativo, não é mesmo? Ó, aqui temos João e temos o Nico. E temos do lado, deixa eu mostrar, mas não dá como fazer sem mostrar, né? Então, vamos, ó. Aqui temos o João e o Nico. E aqui ó, a frase que queremos comparar, certo? O que é que a gente vai estar comparando, né? 4, ó, 1, 2, 3, 4, tá? O que é que a gente vai estar comparando entre o João
e o Nico. Então, ó, preste atenção. Aqui, ó, João, né? Qual bem vendeu? Qual bem vendeu ou doou? O João, o que o João vendeu? O João do João e o pé de feijão. O que ele vendeu lá, que ele trocou nos feijões? Foi uma vaca. E o Nico? O que o Nico foi lá e vendeu? Foi a vitrola do avô. Agora, para a próxima pergunta que a gente quer fazer a comparação. Como se sentiu depois de vender ou doar? Como que o João ficou depois que ele vendeu a vaca? Ele ficou triste e confuso. E o Nico também ficou triste e confuso, porque achou que tinha feito uma boa coisa e depois não foi bem assim, não é mesmo? Agora, como conseguiu o dinheiro? Com o João, com coragem, enfrentando o gigante. Lembra que o João da historinha, ele vai lá, enfrenta o gigante e consegue o dinheiro. E o Nico da nossa história? O que o Nico fez? Poupando dinheiro para seu sonho de longo prazo. Então o Nico passou a poupar dinheiro para o seu sonho de longo prazo. Qual que era o sonho de longo prazo do Nico? Quem lembra? Era o quê? Comprar uma nova vitrola para o avô. E por último temos aqui, moral da história. Qual a moral da história que conseguimos ver na história do João? João com coragem, firmeza e determinação, solucionou o problema seu e de sua mãe. Então ele com coragem, né, de ir lá lutar contra o gigante, com toda firmeza, determinação, ele conseguiu solucionar o problema dele e da mãe dele, que era problema de dinheiro, era problema financeiro. E o Nico? O que o Nico fez? Nico com muita determinação também e esforço, uniu-se à família, guardando parte do dinheiro ganho para comprar uma nova vitrola e discos para o avô. Então, o que o Nico conseguiu fazer? Foi isso, né? Ele teve o quê? Ele teve determinação, ele foi esforçado e ele viu que ele não conseguiria sozinho. Ele pediu ajuda, então, para sua família, certo? Então, aqui, a tia Maísa também fez um quadro, tá? A tia Maísa fez esses papéis com as respostas, porque eu achei que talvez fica melhor do que se eu ficar copiando no quadro, tá? Porque aqui, ó, eu posso mostrar, você pausa o vídeo, vai lá e faz a sua resposta, certo? Vamos então para o número 5. Agora é sua vez de produzir um relato pessoal. Colhe ou desenhe no espaço abaixo uma foto de um sonho que você tenha realizado. Produza um texto sobre como conseguiu realizá-lo, lembrando de contar se foi planejado. Foi preciso dinheiro ou não era um sonho material? Então a gente já estudou que tem o sonho material, aquele que a gente precisa de dinheiro, né? E tem o sonho de não material, que a gente não precisa de dinheiro, que pode ser visitar uma pessoa, fazer um passeio, uma brincadeira com a família, né? Visitar alguém, tá? Quanto tempo demorou para realizar? Seja o narrador e empregue os verbos no passado, tá? Descreva o que aconteceu, use adjetivos para caracterizar as pessoas e fale dos seus sentimentos. Então aqui você vai criar, né, uma historinha. Então como que foi a historinha? Nico, com muita determinação e esforço, uniu-se à sua família, guardando parte do dinheiro ganho para comprar uma nova vitrola e os discos para o avô. Então essa foi a aventura do Nico. E a sua? Com a ajuda dos seus familiares, né, construa esse pequeno texto seguindo esse roteiro, né, que está aqui, tá bom? E depois faça também o desenho, né? Vai ser então um texto com ilustrações, tá bom? Agora vamos passar para a página 26, tá?
Agora, na página 26, a tia Maísa vai pausar e a gente volta com a parte 2, tá bom? Para não ficar muito longo o vídeo, tá?